Parte 14. Resposta ao argumento e a favor da igualdade redentora. Parece haver uma rede de problemas nesta análise. Primeiro, ela se baseia na suposição de que todas as religiões têm uma relação adequada com aquilo que é verdadeiramente a realidade final. Isto se constitui em uma argumentação viciada. Talvez algumas não estejam, de forma alguma, ligadas ao que se acredita ser a realidade verdadeiramente final. Ou talvez não estejam corretamente relacionados com esta realidade final. Afinal, como disse Sigmund Freud na sua famosa obra O Futuro de uma Ilusão, é possível que ocorram embustes. Segundo, Rick erroneamente supõe que todas as religiões não passam de meras respostas humanas a esta realidade final. Mas isto vicia o seu argumento a favor das visões antissobrenaturais da religião. Na verdade, ele acaba assumindo uma visão panteísta da realidade final como algo que transcende todas as manifestações culturais específicas da realidade final nas várias religiões mundiais. Terceiro, esta negação da verdade de qualquer religião específica é por si só uma forma de exclusivismo, pois, no intuito de negar a particularidade da cosmovisão conhecida como teísmo cristão, ela favorece a cosmovisão conhecida como panteísmo. Isto significa dizer que até mesmo o panteísmo está fazendo a sua reivindicação particular de verdade. Uma verdade que é oposta a todas as cosmovisões não panteístas. Mas assumir uma posição panteísta como base de análise de todas as religiões, inclusive das não panteístas, novamente se constitui em um vício de argumentação. Ou, em outras palavras, quando o pluralista nega que qualquer religião específica seja verdadeira em oposição às outras, também está, por sua vez, fazendo uma reivindicação específica da verdade para si. Quarto, mas assumir uma posição panteísta como base de análise de todas as religiões, inclusive das não panteístas, novamente se constitui em um vício de argumentação. Ou, em outras palavras, quando o pluralista nega que qualquer religião específica seja verdadeira em oposição às outras, também está, por sua vez, fazendo uma reivindicação específica da verdade para si. Quarto, a visão pluralista normalmente se degenera para a posição de que tudo aquilo que é objeto de uma fé sincera passa a ser verdadeiro. Só que isso significa que não importa no que creiamos apaixonadamente, seja o nazismo, o satanismo ou a teoria de um planeta plano, tudo isso pode ser eventualmente correto. Mas isso está patentemente errado. A sinceridade claramente não é o teste para a verdade. O caminho para a destruição é pavimentado com boas intenções, e muitas pessoas sinceras já estiveram sinceramente enganadas a respeito de muitas coisas. Quinto, o argumento a favor da igualdade redentora implica que todas as reivindicações de verdade são uma questão escolha entre diferentes possibilidades, e não entre uma possibilidade verdadeira em detrimento de outras falsas. Mas, nesta base, poderíamos também apresentar absurdos do tipo quadrados triangulares e analfabetos alfabetizados. Gostemos ou não, os opostos não podem ser verdadeiros, pois o oposto do verdadeiro é o falso. Dessa forma, alegações conflitantes da verdade vindas de várias religiões diferentes não podem ser mutuamente inclusivas. Por exemplo, o panteísmo hinduísta e o teísmo cristão não podem ser ambos corretos, já que ambos afirmam cosmovisão excludentes. Da mesma forma, o islamismo, que nega a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, e o cristianismo, que afirma este fato a respeito de Jesus, não podem ser ambos verdadeiros. A alegação de que Cristo não é singular. Uma exposição do argumento contra a singularidade de Cristo. Com relação ao dogma cristão da singularidade de Cristo, como o próprio Deus feito carne humana, John Wick argumenta haver dois problemas principais, mas ele está desinformado em ambos. Exposição da primeira alegação. O primeiro problema é que Jesus histórico não ensinou essa doutrina.
Existe um consenso geral entre os estudiosos da linha central do cristianismo de que essas não são declarações do Jesus histórico, mas palavras que foram colocadas na sua boca cerca de 60 ou 70 anos mais tarde por um autor cristão que quis expressar a teologia que havia se desenvolvido nesta parte da igreja em expansão. Rick, a seguir, cita uma lista de estudiosos da Bíblia que supostamente concordaram em que o Jesus histórico jamais reivindicou a divindade sobre si mesmo. Resposta à primeira alegação. Os documentos do Novo Testamento são historicamente confiáveis e a sua historicidade tem sido amplamente atestada. Os livros do Novo Testamento, que são cruciais para esta questão, não foram escritos depois das mortes das testemunhas oculares dos fatos, mas sim ainda durante as suas vidas. Na verdade, o Evangelho de João alega ter sido escrito por um apóstolo que foi testemunha ocular. E o Evangelho de Lucas foi escrito por um discípulo contemporâneo que conhecia a testemunha ocular. A primeira carta aos Coríntios, que até mesmo os críticos concordam ter sido escrita por volta dos anos 55 ou 56 depois de Cristo, fala de 500 testemunhas, a maioria das quais continuava viva à época em que Paulo escreveu a carta, somente 22 anos depois da morte de Jesus. Até mesmo o falecido bispo John A. T. Robinson, um estudioso liberal do Novo Testamento, datou os evangelhos com datas tão antigas quanto 40 a 60 depois de Cristo. Portanto, cedo demais para apoiar a visão de Rick, que se baseia em livros escritos por uma geração posterior que já havia formulado um ponto de vista contrário ao do Jesus histórico. Portanto, como os evangelhos estão relatando e não criando as palavras e as obras de Jesus, elas são uma base sólida para as suas reivindicações singulares de ser o Deus encarnado. Exposição da segunda alegação. O segundo problema é que ainda não se provou ser possível, depois de cerca de 15 séculos de esforços incansáveis, dar qualquer sentido claro à ideia de que Jesus tinha duas naturezas completas, uma humana e outra divina. Seria realmente possível que o conhecimento infinito estivesse alojado em uma mente humana limitada? Será que queremos mesmo acreditar que Jesus era literalmente onipotente, mas fingiu não ser, como vemos em Marcos capítulo 6, no verso 5? Mesmo sendo ele bom, amoroso, sábio, justo e misericordioso, há um problema óbvio como o ser humano finito poderia apresentar estas qualidades em um grau infinito. Um ser finito não pode ter atributos infinitos. Resposta à segunda alegação. Primeiro, Rick deixa muito a desejar ao alegar que a encarnação envolve uma tácita contradição lógica, apesar de a sua linguagem também poder ser interpretada de forma a implicar a mesma coisa. Se, por outro lado, a encarnação não é uma contradição lógica, não há qualquer incoerência demonstrada nesta visão. Na verdade, ele admite, e logicamente permissível, acreditar em qualquer coisa que não seja autocontraditória. A respeito da alegação de que a simples demonstração da encarnação é algo difícil, na mesma base teríamos que rejeitar a maior parte da nossa experiência comum, bem como a ciência moderna, a qual, por exemplo, tem dificuldade em explicar como a luz pode ser ao mesmo tempo composta de ondas e partículas. Segundo Rick, parece estar desinformado a respeito da visão sobre a natureza dupla de Cristo. Na verdade, as suas objeções presumem o ponto de vista heterodoxo monoficista que confunde as duas naturezas de Cristo. O seu questionamento a respeito de como seria possível ao conhecimento infinito estar alojado em uma mente humana limitada revela esta confusão, pois a visão ortodoxa não alega haver um conhecimento infinito na mente finita de Cristo. Antes, afirma que Cristo tinha duas naturezas distintas, uma infinita e outra finita. Assim, a pessoa de Cristo não era detentora de conhecimento infinito no seu cérebro finito, mas de conhecimento infinito na sua natureza infinita. Como Deus, ele sabia de todas as coisas. Como homem, Jesus cresceu em conhecimento. O mesmo se aplica aos outros atributos de Jesus. Como Deus, ele era onipotente, como homem não.
A alegação de intolerância, uma exposição da objeção a partir da intolerância. Outra acusação feita ao exclusivismo é a de ser intolerante, o que se refere à visão exclusivista de que uma visão religiosa é verdadeira e todas as outras que a ela se opõem são falsas. E isso, para os pluralistas, parece ser fanatismo, pois, como o único ponto de vista pode ser o detentor da verdade em detrimento de todos os outros? Epistemologia é o estudo dos métodos e bases do conhecimento, especialmente no que se refere aos seus limites e validade. Em sentido amplo, podemos chamá-la de teoria do conhecimento. Kierkegaard não negou a verdade factual, mas afirmou nas questões religiosas que ela precisava ser subjetivamente considerada para ser verdadeira. Uma tautologia é uma afirmação vazia, algo verdadeiro na sua definição, mas que não transmite qualquer informação a respeito do mundo real. Resposta à objeção a partir da intolerância. Várias observações são relevantes nessa conclusão. Primeiro, se a defesa de uma visão exclusivista faz de nós pessoas intolerantes, poderíamos dizer que os pluralistas também são intolerantes, pois alegam que o seu ponto de vista é verdadeiro, em detrimento de todos os outros, da mesma forma que faz o exclusivismo. Eles certamente não tolerariam a posição de que a sua visão pluralista e as outras visões não pluralistas são, ao mesmo tempo, verdadeiras. Segundo, se a acusação de intolerância é nivelada em função da maneira pela qual sustentamos o nosso ponto de vista, os não pluralistas definitivamente não detêm o monopólio do mercado. Pois, se o pluralista for coerente com a natureza da sua posição contra o não pluralismo, ele será tão intolerante quanto todos os outros defensores de outros pontos de vista. Terceiro, o próprio conceito de tolerância implica uma discordância real. Ninguém tolera algo com que concorda. Se concordasse com a ideia, não toleraria, mas sim um adepto dela. Portanto, o conceito de tolerância pressupõe uma visão não pluralista da verdade. A alegação de limitação intelectual. Uma das alegações favoritas dos pluralistas é de que os não pluralistas são intelectualmente limitados, pois alegam que a sua visão é correta, ao passo que todas as outras são erradas. Isto parece ser exclusivamente presunçoso, porque os exclusivistas deveriam ter o monopólio da verdade. A resposta a esta objeção é clara. Tanto os pluralistas quanto os exclusivistas fazem uma reivindicação equivalente da verdade e do erro. Ambos alegam que o seu ponto de vista é o correto e tudo a que ele se opõe é errado. Por exemplo, se é verdadeiro, tudo que não é falso. Da mesma forma, se P é verdadeiro, tudo que não é P é falso. O que os fatos revelam é que tanto os exclusivistas quanto os pluralistas são igualmente limitados. A bem da verdade, toda verdade é mesmo limitada. Você se recorda do que vimos anteriormente. Existe somente uma resposta verdadeira que, apesar de ser limitada, revela a real natureza da verdade. A alegação de imperialismo intelectual. Outra acusação contra o exclusivismo é a de que ele exerce o imperialismo intelectual. Os pluralistas alegam que os exclusivistas são totalitários no que se refere à verdade, e que estes deveriam ser mais abertos a contribuições de outras fontes, e não se limitar a uma só. Na verdade, alguns pluralistas pós-modernos chegam ao ponto de alegar que não somente a verdade, como também a própria ideia de significado cheia de fascismo. Mesmo que esta alegação tenha um certo apelo, especialmente para as pessoas que aderem a uma certa orientação política, ela é desprovida de mérito na determinação de que é certo ou errado com relação às questões religiosas. Primeiro, normalmente a intenção desta alegação é uma forma de falácia lógica, ataca a pessoa em vez do ponto de vista proposto. Segundo, esta objeção tem uma presunção injustificada, ou seja, de que a verdade deveria ser mais democrática. Mas a verdade não depende da percentagem de seus aderentes. A verdade é o que corresponde à realidade, seja ela criada pela maioria ou não.
Terceiro, será que os pluralistas realmente acreditam que todas as visões são igualmente verdadeiras e boas? Será que o fascismo e o comunismo são tão bons quanto a democracia? Será que o nazismo foi tão bom quanto qualquer outra forma de governo? Será que deveríamos ter tolerado a queima das viúvas que eram feitas pelos hindus no funeral de seus maridos? Não, dessa forma vemos que os pluralistas, na verdade, não acreditam plenamente no que pregam. Algumas pressuposições questionáveis do pluralismo. A asserção de que existem critérios morais transreligiosos universalmente aceitos. Para tornar efetivo o argumento da igualdade moral, precisamos considerar um conjunto de critérios morais que não seja exclusivo de nenhuma das correntes religiosas em questão, e pelo qual todas possam ser avaliadas. Mas os pluralistas geralmente negam que quer lei moral universalmente vigente. Se houvesse tais leis morais absolutas, também haveria necessidade de um legislador moral absoluto. Na melhor das hipóteses, entretanto, somente as religiões abertamente teístas aceitam estes critérios. E mesmo assim, algumas rejeitam a natureza absoluta e perfeita de Deus, por exemplo. Alguns adeptos do deísmo finito. Além disso, se há uma lei moral comum, todas as religiões, ela não é exclusiva de uma só religião. E segundo os princípios do pluralismo, nenhuma religião pode ser considerada inferior pela sua falta. Por fim, se não há estas leis morais universais, não existe uma maneira de julgar moralmente todas as religiões a partir de um padrão que a transcenda. E não é justo tomar os padrões de uma religião e aplicá-los a outra, alegando sua inferioridade com relação a eles. A asserção de que todos os fenômenos religiosos podem ser explicados de modo naturalista. Por detrás do ataque pluralista ao exclusivismo está uma pressuposição naturalista. Todos os fenômenos podem ser explicados de forma naturalista, portanto, não são permitidas as explicações sobrenaturais. Mas este naturalismo presunçoso é injustificado, já que, a priori, os milagres não podem ser descartados na boa ciência. Os milagres também não são, como alegou David Hume, inacreditáveis, nem fatos desprovidos de evidências. Na verdade, existe uma base muito boa para a maior de todos os milagres, a criação do mundo ex nihilo, a partir do nada. Além disso, existem muitas evidências a favor da real ocorrência do milagre da ressurreição de Cristo. A asserção de que o mundo é religiosamente ambíguo. Rick acredita que o universo, da forma como se pode conhecê-lo hoje, pode ser interpretado intelectual e experimentalmente tanto da forma religiosa quanto da naturalista. Com isto, ele quer dizer, o real é perfeitamente sem diferenciação, ou seja, ele não apresenta qualquer tipo de propriedade às quais os nossos conceitos verdadeiramente possam ser aplicados. Em resposta a estas afirmações, é importante que se faça algumas observações importantes. Primeiro, é autodestrutivo alegar que sabemos que não podemos saber a respeito do real. Segundo, o fato de não conhecermos a realidade de forma exaustiva não significa que não podemos conhecê-la de forma verdadeira, como observa Jevett. Na proporção em que Deus é conhecido por nós, ele é verdadeiramente conhecido. Terceiro, a simples noção de uma realidade final, o real, que não pode ser diferenciada, não é plausível, senão autodestrutiva. A alegação de Rick de que o real pode ser simbolizado pelo conceito de sunyata do budismo é reveladora, pois se o real se apresenta tão difícil de ser diferenciado, como pode ele ser representado por algum símbolo? Quarto, o real também não pode ser manifesto nas várias tradições de acordo com Flick. Para que algo possa ser manifesto, algumas das suas características pelo menos precisam ser reveladas. Mas o real, por ser totalmente sem diferenciação, não apresenta características discerníveis. Consequentemente, ele não poderia ser manifestado na nossa experiência de maneira que apresente qualquer tipo de significado para nós. Quinto,
Existe um tipo de epistemologia mística presumida nessa noção de que Deus não pode ser conhecido. Ela apresenta um tom um tanto imperialista ao querer ditar como Deus pode e como não pode se revelar a nós. Fica a dúvida a respeito do qual concorrente em direção à verdade metafísica esta informação absoluta pode ter vindo. A asserção de que o diálogo pluralista é o único caminho para a verdade. Outro pressuposto seriamente falho é a posição de que o diálogo interreligioso nos moldes pluralista é a única forma válida de descobrir a verdade. Supostamente, nenhum diálogo religioso seria possível se alguma das partes considerar antecipadamente que a sua religião é verdadeira. Isto é uma prova clara de que ele não está aberto à verdade. Um diálogo verdadeiro supõe que as partes sejam tolerantes, abertas, humildes e que desejem ouvir e aprender, tomando parte em uma busca comum pela verdade em um amor autossacrificador e altruísta. Em resposta, é necessário que se apresente algumas coisas. Primeiro, o diálogo verdadeiro é possível sem que se assuma uma posição pluralista da verdade. Basta que se tenha uma atitude de humildade, abertura e boa vontade para ouvir e aprender, sem a necessidade do sacrifício das nossas convicções acerca da verdade. Segundo, o pluralista não está disposto a abrir mão do seu compromisso com o pluralismo, com condição para este diálogo. Consequentemente, ele está violando o imperativo que ele mesmo colocou à mesa. Terceiro, a simples ideia de tolerância implica erro em alguns pontos de vista, pois dizer que toleramos a verdade é tão absurdo quanto afirmar que toleramos o bem. Devemos tolerar o erro e o mal, e não a verdade e o bem. A asserção de que o ponto de vista de Rick é religiosamente neutro. John Wick finge apresentar uma neutralidade religiosa, sendo que esta posição, na verdade, é insustentável. O seu suposto pluralismo de forma alguma está em posição religiosamente neutra. Ele segue os moldes do conceito hinduísta da realidade final e é antagônico aos princípios básicos do cristianismo. Além disso, ele não estimula verdadeiramente o diálogo genuíno entre as tradições. Na verdade, apresenta um conceito vazio do ser em uma tradição religiosa específica. Ademais, de acordo com os pluralistas, todas as tradições são essencialmente a mesma coisa. Portanto, aceitar o pluralismo significa rejeitar a própria tradição e aderir outra, a tradição pluralista. A asserção de que um ponto de vista relativista da verdade está correto. Por detrás da afirmação pluralista de que todas as grandes religiões apresentam uma declaração semelhante da verdade, está a visão relativista da verdade. Mas, como já vimos no capítulo 7, a negação da verdade absoluta representa uma atitude autodestrutiva. Esse ponto de vista alega que o relativismo é verdadeiro para todos, em todos os lugares e em todos os tempos. Entretanto, o que é verdadeiro para todos, em todas as partes e em todos os tempos, é uma verdade absoluta. Portanto, o relativismo seria absolutamente verdadeiro. O relativismo está bem advertido a exercitar uma hermenêutica saudável que precisa lançar suspeita também sobre a sua própria plataforma de argumentação. Conclusão: como desafio à asserção evangélica acerca da verdade, o pluralismo é impotente. Na verdade, ele é autodestrutivo, já que a asserção de que o pluralismo é verdadeiro em oposição ao não pluralismo é, por si só, uma afirmação exclusivista. O ponto de vista que supostamente defende que é inerentemente errada a reivindicação de uma verdade exclusiva está, por si só, completamente tomado por reivindicações de verdades exclusivas. Desta forma, a asserção evangélica de uma verdade objetiva, em oposição a todas as visões contraditórias, continua inabalável. Capítulo 9. Linguagem. O pressuposto linguístico. Os evangélicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas. Portanto, outro pressuposto para fazer teologia evangélica é a crença de que a linguagem humana finita é capaz de expressar de forma significativa a natureza do Deus infinito do teísmo cristão, que se apresenta tanto na revelação geral quanto na especial.
3 alternativas básicas. Os evangélicos rejeitam qualquer alternativa que negue a possibilidade de falar de maneira significativa a respeito de Deus. Isto inclui as visões semelhantes às que são propostas por ateístas, agnósticos, céticos e até mesmo os místicos religiosos e os existencialistas. Logicamente, existem somente 3 pontos de vista possíveis acerca da linguagem divina. 1. Ela é equívoca, totalmente diferente da maneira de como Deus realmente é. 2. Ela é unívoca, totalmente igual ao que Deus realmente é. 3. Ela é análoga, similar à maneira como Deus realmente é. Os evangélicos têm defendido tanto versões da linguagem unívoca quanto da analógica. Alguns têm feito uma combinação das duas. Entretanto, como veremos, tanto a linguagem divina equívoca quanto a unívoca apresentam sérios problemas. A primeira leva a um ceticismo autodestrutivo e a segunda a um dogmatismo inaceitável. Portanto, ficamos com alguma forma de analogia pela qual Deus se comunica conosco. A linguagem divina equívoca. A linguagem divina equívoca nos deixa em ignorância total a respeito de Deus. Na melhor das hipóteses, podemos sentir ou intuir a respeito de Deus de alguma maneira experimental, mas nenhuma expressão humana é capaz de descrever o que está sendo experimentado. A teologia evangélica rejeita esta alternativa por várias razões. Primeiro, ela é autodestrutiva, pois afirma com linguagem humana acerca de Deus que não podemos afirmar nada a respeito de Deus. Os místicos religiosos seguramente escrevem livros a respeito de Deus. Em suma, qualquer tentativa de expressão da visão equívoca acerca de Deus implica que algum tipo de linguagem não equívoca a respeito de Deus é possível. Segundo, a Bíblia declara que Deus pode ser descrito em linguagem humana. Na verdade, a Bíblia como um todo é uma tentativa de nos informar a respeito de Deus e de evocar uma resposta da nossa parte. Até mesmo a linguagem colorida, figurada e metafórica da Bíblia implica uma compreensão literal por detrás das expressões não literais, pois nem mesmo é possível compreender que uma figura de linguagem não é literal. Por exemplo, Deus tem braços, se não soubermos o que é literalmente verdadeiro, isto é, que ele é puro espírito. João capítulo 4, verso 24. Terceiro, existe uma tradição contínua e consistente na teologia ortodoxa, desde os primeiros séculos até o presente, que considera a linguagem humana capaz de expressar a verdade a respeito de um Deus transcendente. Isto é manifesto nas grandes confissões, nos credos, nos concílios das igrejas cristãs, sem considerar todos os tratados teológicos dos grandes pais da igreja, do segundo século até os nossos tempos. A linguagem divina unívoca. Alguns pensadores cristãos, como John Duns Scotus, seguindo a tradição de Platão e Agostinho, argumentaram que a linguagem divina é unívoca. Mesmo havendo um elemento importante de verdade nesta visão, ela foi severamente criticada por Tomás de Aquino e tem sofrido duros ataques no pensamento contemporâneo, não sem motivo. Uma análise mais detalhada será feita mais adiante, mas por ora citaremos os 2 problemas mais básicos deste ponto de vista. Primeiro, como nossa compreensão acerca de Deus pode ser inteiramente igual à que Deus tem de si próprio, isto é unívoca. A nossa compreensão e as nossas expressões são finitas e as de Deus são infinitas. E existe um abismo enorme entre o finito e o infinito. Por ser transcendente, Deus não está apenas além da nossa compreensão limitada, como também além das nossas expressões finitas. Segundo, a Bíblia deixa claro que Deus está muito acima dos nossos pensamentos e palavras. Como disse de forma acertada o profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Para que um ser humano mortal tivesse o conhecimento que Deus tem, ele teria que ser Deus, já que somente ele sabe todas as coisas de maneira infinita.
a linguagem divina análoga. Parece-nos, então, que a única alternativa viável para evitar o ceticismo autodestrutivo de um lado e o dogmatismo autoedificante do outro é demonstrar que a linguagem divina legítima é análoga à maneira como Deus na verdade é. Isso significa dizer que a linguagem acerca de Deus não é nem equívoca, totalmente diferente, nem unívoca, totalmente a mesma, mas é similar, análoga à maneira como Deus realmente existe.